Minhas pinturas costumavam ser sobre o silêncio interno das pessoas. Eram um reflexo da alma humana. Agora, elas são uma prisão, um aviso, o registro do dia em que descobri que não estamos sozinhos e que a verdade é muito mais aterrorizante do que qualquer ficção. Meu nome é Robert Limos. Em 2009, eu era um artista respeitado. Minhas esculturas estavam em Olimpíadas, minhas telas em galerias de todo o mundo. Mas eu estava vazio, cansado da repetição, da previsibilidade. Eu precisava de uma nova luz, um novo estímulo. Escolhi o Brasil, as praias de Fortaleza. Eu não buscava inspiração em pessoas ou cidades, mas na natureza crua. Na cor do sol, no som do vento, minha rotina era simples. Eu caminhava por horas, sozinho, com meu caderno de esboços. Sentava em uma duna, em uma pedra, e desenhava o que via. Apenas a realidade. Era o meu método. Era o meu refúgio, até o dia 12 de junho. Aquele dia, o ar era diferente. Pesado, elétrico. Eu me afastei da minha família na praia e encontrei um ponto de observação isolado, uma pequena elevação de pedra. O céu estava estranho. As nuvens não se moviam com o vento. Elas giravam em círculos como um redemoinho lento. E no centro daquele vórtice, eu vi uma estrutura metálica em formato de disco flutuando em silêncio absoluto. Era gigantesca, prateada, com janelas retangulares que brilhavam com uma luz interna. Não era um avião, não era deste mundo. Eu não senti medo, apenas uma curiosidade avassaladora, a mesma que sinto diante de uma paisagem perfeita. Como artista, meu primeiro instinto foi observar, registrar. Uma luz amarelada desceu do objeto, me envolvendo. Não era quente nem fria, era analítica. E então, em uma das janelas, eu os vi. Duas figuras me observando. Meu coração não acelerou. Pelo contrário, uma calma bizarra tomou conta de mim. Uma estranha sensação de familiaridade, como se eu estivesse reencontrando algo que minha alma já conhecia. Peguei meu caderno. O impulso de desenhar era mais forte que qualquer outra coisa. Eles eram reptilianos. Pele esverdeada, coberta de escamas finas. Olhos grandes, negros, sem íris, uma fenda no lugar da boca. Um era mais alto, com uma túnica metálica. O outro, uma fêmea, usava uma tiara. Suas expressões eram neutras, pacientes. Eu desenhava freneticamente, tentando capturar cada detalhe daquelas feições impossíveis, daquela arquitetura alienígena. Eu era um artista diante da maior obra de sua vida. Eu estimei que a experiência toda durou uns 20 minutos. Um transe artístico. Mas quando voltei para o ponto de encontro, o sol já estava se pondo. Minha família estava em pânico. Eles não me viam há mais de 2 horas. Olhei para o meu relógio de pulso. Ele estava parado, congelado no exato momento em que a luz amarelada me envolveu. 2 horas da minha vida tinham sido simplesmente apagadas. E eu não me lembrava de nada. Voltei para Barcelona, mas não era mais o mesmo. O estúdio, que antes era meu refúgio, se tornou uma câmara de eco para a experiência. Eu não conseguia pintar mais nada, apenas eles. Minhas telas, antes cheias de figuras humanas e silêncios, agora explodiam com cores vibrantes e as formas daquela nave, daquelas criaturas. Eu não estava criando. Estava transcrevendo uma memória que queimava na minha mente. A seriedade era quase documental. Em outubro, inaugurei a exposição. Eu a chamei de Contato. Quadros imensos e esculturas realistas. O público entrava na galeria e ficava em silêncio. Um silêncio pesado, desconfortável. Eles não estavam olhando para a arte. Estavam sendo observados pelas criaturas nas telas. Os críticos ficaram confusos. Meus colegas, chocados. Ninguém entendia a mudança. Eles viam ficção científica, fantasia. Mas eu via um retrato, um registro fiel do que aconteceu naquela duna. As criaturas que pintei não eram monstros, eram reais. A musculatura definida sob a pele escamosa, as proporções equilibradas, as vestes metálicas. Cada detalhe era um fragmento da minha memória roubada. Foi durante a exposição que os eventos estranhos começaram. Eu estava no meu escritório, dando uma entrevista por telefone para um jornal de Paris.
Falávamos sobre a exposição, sobre a inspiração. E então, a linha foi invadida por um ruído. Uma estática pesada, como uma respiração lenta e abafada. O jornalista do outro lado ouviu também. "O que é isso?" Ele perguntou, a voz tensa, e por baixo da respiração eu ouvi um sussurro, distorcido, gutural, em uma língua que não era humana. A mesma sensação de familiaridade que senti na praia tomou conta de mim. Eles estavam ouvindo. O jornalista desligou, assustado. E eu fiquei ali, no silêncio do meu escritório, segurando o telefone mudo, com a terrível certeza de que o contato não havia terminado. Ele estava apenas começando. Eles não queriam apenas que eu os pintasse. Eles queriam que o mundo soubesse. E estavam garantindo que eu não esquecesse. As consequências da minha honestidade foram rápidas e brutais. O mundo da arte que antes me celebrava, agora me tratava como um pária. Galeristas que disputavam minhas obras pararam de retornar minhas ligações. Contratos foram cancelados. O silêncio era uma sentença. Meu estúdio se tornou minha cela. Eu estava cercado pelas minhas próprias criações, os rostos reptilianos me encarando de cada tela, lembretes constantes do que eu havia perdido e do que eu havia ganhado. A sensação de estar sendo observado não vinha mais apenas das pinturas. Eu a sentia na rua, no silêncio da minha casa. Cada telefonema desconhecido, cada visita inesperada, se tornou uma fonte de paranoia. O sorriso constante do carteiro, o olhar fixo de um estranho no café, tudo parecia uma máscara. Minha arte se tornou uma compulsão. Eu não pintava mais por prazer, mas por necessidade. Cada pincelada era uma tentativa desesperada de arrancar a imagem da minha cabeça, de dar forma ao pesadelo para que eu pudesse, talvez, me libertar dele. Anos se passaram. A obsessão pelas 2 horas perdidas em Fortaleza me consumia. Eu precisava saber o que tinha acontecido naquele lapso de tempo. Relutantemente, aceitei participar de uma regressão hipnótica filmada para um documentário. Era a minha última esperança de encontrar respostas. A sala estava cheia de câmeras, luzes, técnicos. Não era um ambiente clínico. Era um espetáculo. Fechei os olhos, a voz do hipnotizador me guiando de volta. De volta àquela duna, àquela luz amarelada, e então um fragmento. Uma imagem. Eu não estava mais na praia. Estava dentro. Um espaço inundado por uma luz dourada, cercado por paredes que pareciam ser de metal e osso, pulsando com uma vida sutil. Eu estava suspenso, flutuando. E não estava sozinho. Acordei da hipnose com um grito, o coração disparado. A lembrança não trouxe paz, trouxe a confirmação. Eu estive lá dentro, eu estive na nave. O que mais eles fizeram comigo? A experiência frustrante me deu um novo foco. Voltei para o estúdio e comecei a pintar o que vi na regressão. Os corredores orgânicos, as colunas de luz, os ambientes dourados. Minha arte se tornou um mapa do impossível. O mundo se dividiu. Para os ufólogos, eu era uma testemunha crucial. Um caso raro de um observador treinado relatando um contato. Para os críticos de arte, eu era um homem que havia perdido a razão, trocando o prestígio pela fantasia. Eu não me importava. Eu não pintava para convencer ninguém. Pintava para não esquecer. Para não deixar que a imagem que eles gravaram na minha alma se apagasse. Era meu fardo e meu único propósito. Com o passar do tempo, o isolamento se tornou minha nova normalidade. Eu vivia entre as paredes do meu estúdio, um eremita cercado por sentinelas de olhos negros. Minha rotina era disciplinada, quase monástica. Acordar, pintar, revisar esboços, dormir. E em cada sonho, eu voltava para a praia de Fortaleza. As minhas obras dessa fase eram diferentes, mais íntimas. Eu pintava as criaturas de perto, em movimento, quase como retratos de família. De perfil, de costas. Às vezes, seus rostos exibiam algo que se parecia com emoção. Uma melancolia que ecoava a minha. Eu não criava mais. Eu apenas lembrava. E as imagens vinham com uma clareza assustadora, como se eu não estivesse pintando uma memória, mas olhando através de uma janela. Eu era um canal.
uma ferramenta para que eles se mostrassem ao mundo. Eu entendi o meu propósito. Eu não fui escolhido por acaso. Fui escolhido pela minha habilidade de ver e de traduzir. Eu era o cronista deles, o fotógrafo de uma realidade que ninguém mais podia ver. E essa responsabilidade me consumia. O mundo da arte me esqueceu, mas outro mundo me encontrou. Colecionadores independentes, sociedades secretas, pessoas que sabiam que havia mais entre o céu e a terra. Minhas obras não eram mais vendidas em galerias. Eram sussurradas, trocadas em salas escuras, tratadas não como arte, mas como relíquias. Eu nunca mais voltei ao Brasil. Nunca mais procurei por eles. Mas eu sei que eles nunca me deixaram. A interferência nas ligações, a sensação de ser observado, isso nunca parou. Eu aprendi a viver com meus fantasmas. Minha vida se tornou um paradoxo. Um artista celebrado que trocou o prestígio pela verdade. Uma testemunha ocular do impossível, cuja única prova era sua própria arte. Sem fama, sem buscar validação, eu mantive a mesma narrativa por mais de uma década. Fiel ao que vi. Hoje, minhas telas estão espalhadas pelo mundo, em coleções privadas, talvez escondidas em porões, talvez exibidas em salas secretas. São testemunhos silenciosos de um contato que quebrou as fronteiras da minha arte e da minha sanidade. Para o mundo, o caso Robert Limos é um enigma, um mistério da ufologia moderna. Para mim, é apenas a lembrança fiel de algo que realmente aconteceu. A lembrança do dia em que o céu se abriu e eu, um pintor de almas humanas, me tornei o retratista de deuses estranhos. E paguei o preço por isso.